Quando você abre a torneira da sua casa todos os dias, talvez nem se dê conta da grandeza que é receber essa água tratada, a princípio pura e potável. Esse não é um privilégio acessível para quase 35 milhões de brasileiros. Um problema que parece naturalizado, mas é muito grave. Ainda mais em um país que resguarda 12% da água doce do mundo. Hoje vamos conversar sobre gestão e acesso à água. Eu tenho uma preocupação de exatamente nas localidades onde mais precisa ter a ação do Estado, termos desertos sanitários. A gente tem não só o problema da quantidade, mas também da qualidade com que essa água chega até as pessoas. Tem mananciais que a água apresenta uma condição difícil de tratabilidade. Cada vez mais poluentes, mais contaminantes são lançados nessa água. Conversando comigo hoje pela internet sobre a água, Léo Heller, pesquisador da Fiocruz Minas. Rejane Ferreira, geógrafa, mestre em Dinâmicas dos Oceanos e da Terra. Ana Cristina Souza, professora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Rejane, Léo, Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse elemento vital, né, Rejane? Eu quero começar com você, falando um pouco desse direito fundamental à água, né, que às vezes parece que não é tão fundamental assim para chegar para todo mundo, né? Bom dia, Yasmin, bom dia a todos e todas, bom dia, Ana Cristina, bom dia, Léo. Se a gente pensar, né, nessa questão da água, e quando você fala que é fundamental, mas parece que não é tão fundamental para todos, se a gente for pensar no direito à água, principalmente da população favelada, né, e de territórios socioambientalmente vulnerabilizados, são as favelas e periferias, o acesso à água é diferenciado, né? A água não chega todos os dias, isso, se a gente for pensar no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu, a água chega 3 vezes, 2 vezes por dia. E se a gente for pensar agora, nesse momento de pandemia, onde o essencial é poder lavar as mãos, é você poder lavar a mão, tomar um banho, limpar a casa, né? E as pessoas não têm essa água chegando em casa. A gente vê o problema que é uma parcela, né, essa parcela considerável da população não tendo direito a esse bem comum essencial à vida. E a gente vai discutir nesse programa hoje o que nos leva a essa situação, né? Léo, você já foi relator especial da ONU sobre direitos humanos à água e saneamento. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho sobre como o Brasil é visto internacionalmente como esse espaço que tem muita água, né, viável para a potabilidade, e também como trata essa questão da água. Quer dizer, primeiro é importante ressaltar que a água é um direito humano, né? Sem antes dar bom dia a todos e todas, a Ana, a Rejane e a Yasmin. A Rejane resumiu muito bem, né? No Brasil nós temos um padrão de distribuição muito desigual do acesso à água e também do esgotamento sanitário. Isso é importante chamar a atenção. O direito humano é à água e ao esgotamento sanitário, alguns chamam ao saneamento, né? Então, essa é uma marca, infelizmente, da grande maioria dos países, uma distribuição muito injusta, muito desigual, em quase todos os países. Se nós fazemos desagregações ou comparações entre quem tem e quem não tem, nós vamos perceber que as populações rurais são sempre mais penalizadas, as populações que vivem em assentamentos informais, vilas, favelas, populações indígenas, populações que vivem em situação de rua,
presídios. Então, são áreas que já são excluídas do benefício de outras políticas sociais e que fortemente não têm acesso adequado a serviços de água e saneamento. O Brasil, recentemente, teve aprovado no Senado uma emenda à Constituição em que reconhece a água como um dos direitos fundamentais, né? Isso seria muito importante que houvesse aprovação na Câmara, sanção presidencial, porque é super necessário que um país reconheça esses direitos humanos para que as políticas públicas sejam orientadas por eles e também o judiciário leve em conta que o acesso a esses serviços são direitos humanos. Ana, quem tem acesso à água potável no Brasil, se a gente pudesse fazer um recorte para deixar bem claro, como é que você vê a questão da água e esse recorte social de acesso? Oi, bom dia a todos. É como a Regiane falou, né? É muito desigual, eu acho que reproduz a desigualdade, na verdade, ele é um retrato, ao mesmo tempo retroalimenta essa desigualdade que já existe, né, no país. Então, se você olha, quando as pessoas falam assim, mas vai faltar água, tá? Vai faltar água para quem? Vai faltar mesmo água? Essa é a pergunta que a gente tem que estar ligado, tem que fazer. Porque se cria uma situação em que, né, um cenário meio catastrófico de que vai faltar água, mas a gente para um pouco para pensar e refletir dos momentos em que a gente teve algum problema de abastecimento, faltou para quem? Esse problema incidiu sobre quem? Certamente os ricos não foram afetados. Então, é uma questão que a gente tem que refletir, eu acho, sobre a desigualdade brasileira, né? De criar certas escassez, mas essa escassez é direcionada. Ela é vivenciada de uma forma diferente pelos grupos sociais brasileiros. Vamos conversar sobre isso tudo hoje no programa. O Brasil é guardião dos maiores reservatórios de água potável do mundo. A gente vai mostrar para você agora um pouco da distribuição e do consumo da água no Brasil. Água para o banho, lavar as mãos, para germinar nos campos, para fazer o almoço, para o agronegócio. Nas indústrias hidrelétricas, água para matar a sede. No planeta Água, é ela quem possibilita que haja vida. O corpo humano é formado por 60% de água. Água nas frutas, legumes, no solo e até na lágrima. A Terra é constituída por 71% de água, isso considerando os oceanos. A água doce representa 2,53% desse volume. Cerca de 12% de toda a água doce que existe está aqui no Brasil. De todo o mundo, o país com a maior quantidade desse elemento essencial para a vida. Com características diferentes e um tamanho continental, o território brasileiro é dividido em 12 regiões hidrográficas. Elas norteiam o planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. São elas: a Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, do Paraguai, do Paraná, do Parnaíba, do São Francisco, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, Atlântico Sul e do Uruguai. Essas áreas foram mapeadas pelo IBGE e também pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Olhando o mapa, a gente percebe que 70% de todo o volume de água doce do país está na Bacia Amazônica, no norte do Brasil. E ainda tem muito mais água onde a gente sequer pode ver. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o Brasil possui 182 aquíferos, uma espécie de reservatório subterrâneo de água. O Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA, é o maior corpo submerso de água conhecido no mundo. Pesquisadores acreditam que esse aquífero sozinho é capaz de fornecer água para todo o planeta durante 250 anos. E mesmo com toda essa riqueza hídrica, populações inteiras não têm acesso à água tratada no Brasil. O consumo é desigual e fortemente concentrado na produção em larga escala de bens de consumo e alimentos.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, o setor agropecuário é o que mais utiliza recursos hídricos. Em 2006, aproximadamente 70% da água foi destinada para o setor agrícola, cerca de 20% para o setor industrial e apenas 10% para residências. Estudos da Organização Internacional Water Footprint apontam que para produzir 1 quilo de carne bovina é preciso, em média, 15 mil litros de água. Com o aumento da população mundial, o consumo de alimentos e mercadorias cresce em uma escala que ameaça ainda mais o acesso à água. Esse recurso tão abundante, ao contrário do que pode parecer, é finito. Se seguimos o curso dessa história, não demora muito, pode ser a gota d'água. Ana, ouvindo todos esses dados e pensando também sobre essa abundância toda, fica realmente a pergunta de se esse recurso ele é tão finito assim, né? Se existe realmente a real possibilidade da gente um dia ficar sem água. E também penso nessa responsabilização do indivíduo, que muitas vezes a gente vê, da gente ter que ter, e tem que ter mesmo, consciência de como se utiliza a água, né? Esse elemento tão importante que chega na torneira da nossa casa. Agora, ali a gente vê claramente que o consumo para o agronegócio, para as grandes indústrias, é o que realmente faz diferença. Queria trazer com você um pouco dessa análise, né, do individual, do agropecuário, das grandes indústrias e do quanto a gente precisa economizar de água, de fato. Sabe, eu acho injusto dizer que a população que cresce é quem coloca em risco os mananciais hídricos, né, disponíveis. Será mesmo que essa população que está crescendo, que essa gente que a gente vê no vídeo, que está colocando em risco esses mananciais? É a primeira pergunta que eu me faço quando eu vejo as pessoas falarem de explosão demográfica como uma questão, como um problema para a disponibilidade dos recursos hídricos. Será que são essas pessoas ou será que são outras pessoas, um pequeno grupo de pessoas que lucra muito com estilo, com modo de produção, que vem criando essas dificuldades aí que a gente acabou de ver? Então, como eu falei antes, né, a água não falta água para o agronegócio, não falta água para as piscinas das mansões, não falta essa água. Falta água para o cara que está, de repente, no sertão nordestino, ou que está passando por um período que está vivendo na seca, ou para uma população pobre que vive numa área de risco e que não consegue ter acesso ao serviço. Então, eu não percebo esse cenário de escassez que eu acho que a imprensa vende para a gente, né, como uma questão física de que vai faltar água, né, efetivamente. Eu acho que sim, os mananciais estão sendo mais difíceis de tratar por conta de um estilo, né, de produção que a gente tem, que sacrifica os recursos naturais e que faz parte do nosso modo de produção, do nosso modo de produzir, né, do jeito que a gente vive. Mas eu não acho que seja por causa do jeito que vivem as pessoas que estão ali no palafitas, entendeu? Eu não acho que seja essas pessoas, o crescimento delas, eu não acho que é isso que impacta esses mananciais e que torna mais difícil serem tratadas essas águas. Enfim, eu acho que a gente está olhando, de repente, não é pelo prisma que a gente deveria estar olhando para a questão, para o problema. Eu acho que o problema não é a falta d'água, eu acho que o problema é a distribuição, como que isso é distribuído. A gente sabe de países que são desérticos e que não tem problema nenhum em levar água para lá. A gente tem tecnologia, mas, novamente, a pergunta é: quem a gente decide usar essa tecnologia? Em favor de quem a gente decide usar essa tecnologia? Léo, queria fazer um comentário. Não, eu queria chamar a atenção para esses números que o vídeo mostrou, né? 70% do consumo da água é para a agricultura, 20% para a indústria e 10% apenas para as populações, né, para consumo humano. Então, em geral, quase via de regra, a gente pode dizer que as pessoas que não têm acesso à água não o têm, não porque falta água nos mananciais, mas porque falta serviços que abasteçam de água as populações. Isso é muito consensual já na literatura internacional, nos debates internacionais, né? Faltar água não é rio seco, é falta de tubulação, falta de instalações para as pessoas terem acesso à água.
E considerando essas proporções, né, pode ser que em algumas situações o conflito pelo uso da água seja tão grande que falte água para consumo humano, né? Aí tem toda uma questão de poder, né? Tem toda uma discussão muito interessante sobre água e poder, né? Então, o poder das grandes corporações, muitas vezes, nega água, esses pequenos 10% de consumo de água, a quem mais precisa delas, né? Que são as populações. Rejane, eu queria trazer com você uma reflexão assim que me veio à cabeça agora. Esses 10% que teoricamente chegam nas residências, em parte chega com poluição de indústrias. Considera-se dentro desses 10% essa população que não tem esse acesso à água potável? E o que garante a potabilidade da água para essa população mais vulnerável? Se a gente for pensar nas áreas faveladas, né, essa questão da potabilidade, ela vai receber a água, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai receber a água da SEDAI, que está potável. Mas de que forma ela vai receber? De que forma essa água vai chegar? Às vezes é o problema da tubulação. Vamos pensar, a Fiocruz tem Manguinhos. Manguinhos é uma área que alaga. Vamos pensar nessa tubulação depois de uma enchente. Como é que essa água vai chegar? Se essa tubulação, se esses canos estiverem furados, né? Tiver alguma troca ali. E se a gente for pensar na parcela que já não recebe, né? Que vai pegar água, né? Eu estive numa comunidade no Maranhão que eles pegam água do açude. Então, eles não têm acesso à água da empresa, né, da empresa de água dessa região ali do Maranhão. Então, esses 10% que recebem a água da empresa de água, né, no nosso caso é a SEDAI, né, que é concessionária, ela vai receber uma parcela, que é a parcela mais rica, né? A população que tem dinheiro, como a Ana Cristina já trouxe, né? Nunca falta água para essas pessoas. A gente teve o problema da geosmina, por exemplo. Quem é que está bebendo água com cheiro e odor? Não é a população que tem dinheiro para comprar a água mineral no supermercado. Então, a gente tem a população que vai receber da concessionária e a gente tem a população que nem recebe a água da concessionária, que vai fazer através dos açudes, vai ser através do... Aí tem os poços, que vai criar outras formas. O que eu penso, Yasmine, é assim, como a pessoa pergunta como é que chega a água, né? Eu falo que a forma assim, quando o IBGE chega para fazer a pergunta se você tem acesso à água, eu acho que ali... Na pesquisa é que tem que saber de onde vem, como vem, qual é o seu acesso. Porque às vezes só pergunta se tem. Se chega a água da pica. Chega, e aí, da forma, aí parece que muito mais gente tem acesso, quando na verdade não tem. Rejane, eu tenho aqui uma pergunta da audiência, até aproveitando para estimular quem está em casa, quem está acompanhando o programa pelas redes sociais do Canal Saúde, pela internet, encaminha perguntas e comentários para a gente tirar aqui suas dúvidas sobre a questão do acesso à água. E aí eu tenho aqui uma pergunta de Alisson Santos, ele encaminhou via Instagram. O microplástico está presente nos garrafões de água mineral? É para você, Rejane. Ah, tá. Então, aí tem que fazer análise, né? De 1 a 1, né? Eu já ouvi falar nisso, caso, né? Se faz necessário fazer a análise dessas águas. A gente sabe, por exemplo, saiu uma reportagem agora, que já saiu há uns 2 anos, saiu novamente falando da presença do microplástico na Baía de Guanabara. Como é que esses microplásticos chegam na Baía de Guanabara? Através dos rios, que drenam para a Baía de Guanabara da sua bacia hidrográfica. Então, a gente sabe que tem presença de microplástico nos rios. Mas, assim, confirmar é só fazendo análise mesmo, para a gente ver. Ana, a questão da água, ela é primordial no Brasil e em qualquer outro país do mundo, né? Até porque é um bem necessário para a vida. O quanto da disputa
pelo valor da água, né? Pelo valor da distribuição da água, o quanto dessas disputas acaba impactando nas questões políticas, né? Na história do Brasil. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. A gente tem aí o setor da água como um negócio, né? Sendo constituído aí no mundo como uma área que está sendo agora visada por investidores, né? Que estão querendo levar, né, o capital para investir, para lucrar em cima desse negócio. Então, assim, e isso desconfigura isso que esse avanço, por exemplo, que o Léo acabou de trazer, essa boa notícia que a gente conseguiu agora reconhecer o direito humano. Como que você transforma um direito humano numa mercadoria, ou seja, que está vinculada ao pagamento, né? Você só pode ter acesso se você tiver como pagar. Eu acho complicado. A gente está vendo agora com essa situação que a gente está passando, da pandemia, o quanto que o SUS está fazendo uma diferença tremenda para a gente. A gente tem um sistema que seja universal, que atenda todo mundo, que não faça distinção, né? Que você não tenha que pagar para ter acesso. Mas só que quando as pessoas olham para a água, as pessoas, por mais que exista até um senso comum que reconhece que a água é saúde, por outro lado, as pessoas acham que a água tem que ser mesmo cobrada e ser interpretada e ser gerida como se fosse um bem econômico, um serviço urbano, como outro qualquer, que você tenha que reger segundo a lógica de mercado. E isso compromete, né, o acesso universal, especialmente num país super desigual como o nosso. E aproveitando que você fez essa pergunta para mim, eu quero fazer uma pergunta para você. Ai, meu Deus. O quanto que você, Yasmin, se for convencida de que existe uma escassez de água, por exemplo, ficaria mais predisposta a pagar mais por esse bem? O quanto você acha que, se você estiver convencida de que está faltando a água, você consegue aceitar melhor que se cobre pela água? Aqui no Canal Saúde, a gente trabalha bastante esse tema e eu acho que vale muito a pena quem está em casa pesquisar sobre o assunto, assistir os programas aqui do Canal Saúde para poder refletir sobre isso, porque a gente estudando e buscando conhecimento, realmente a gente percebe que o caminho não é esse, né? Porque não necessariamente a privatização do sistema vai trazer essa facilitação, a melhora na qualidade, isso pode ser exigido do poder público, inclusive, né? E aí eu quero aproveitar, já enganchando uma pergunta para o Léo, para falar um pouco do marco legal, que seria uma iniciativa, a princípio, um caminho da governabilidade desse acesso à água, mas eu queria que você trouxesse aí uma reflexão crítica sobre esse marco legal e como é que ele impacta nessa população que não tem acesso à água. Mudaria para melhor essa situação com o marco legal? Como é que você vê? Fala um pouquinho para quem não conhece, não sabe do que a gente está falando, né? Sobre o marco legal e qual é o impacto que ele traz nessa discussão. Para aqueles que estão nos assistindo e que não estão muito familiarizados, né? Foi aprovada uma lei em meados do ano passado. Ela já havia sido aprovado na Câmara, em meados do ano passado foi aprovado no Senado, em uma sessão virtual, com amplo apoio da mídia, com amplo lobby por parte das empresas, com amplo apoio do Ministério da Economia e com uma narrativa muito falsa, quase fake news, né? Porque a narrativa foi: o Estado passa por uma crise fiscal, não tem recursos para investir em saneamento, a única saída para nós cumprirmos as metas do Plano Nacional de Saneamento é privatizar maciçamente os serviços de água e, dessa forma, atrair capital privado para suprir a falta de recursos fiscais que o Estado tem, né? Foi tão naturalizado esse discurso, houve nenhum espaço na mídia mais hegemônica para vozes dissonantes, né? E a sessão do Senado, eu assisti essa sessão, foi tão lastimável, né? Que se aprovou de uma maneira natural uma mudança no marco legal trágica, a meu ver, para o futuro do saneamento no Brasil. E na contramão de todas as tendências internacionais, né? Basicamente, a mudança da lei foi no sentido de abrir espaço para o capital privado atuar na prestação dos serviços, retirando o Estado desse processo, né? No Brasil, maciçamente hoje, quem presta serviços são órgãos públicos.
companhias estaduais e empresas municipais, né? Com a nova lei, a expectativa do governo, não sei se isso vai se concretizar, é vender toda essa prestação de serviços para a iniciativa privada. Eu poderia me alongar mais, eu sei que nós temos um tempo limitado, mas só para concluir a resposta, há evidências muito fortes de quando a iniciativa privada opera o serviço de saneamento, como a Ana ressaltou, há mais exclusão, há mais violação de direitos humanos, as empresas privadas não são necessariamente mais eficientes, né, como se vende, do que as empresas públicas. Então, é um risco muito grande. Nós tivemos um primeiro caso de privatização já decorrente da lei, que foi no estado de Alagoas. Alagoas regionalizou o estado em 3 lotes, né, assim que chamam, de diferentes agrupamentos regionais de municípios, licitou o primeiro lote, que é o lote que envolve a região metropolitana de Maceió. E houve um imenso interesse da iniciativa privada. O vencedor pagou 2 bilhões de reais para o governo do estado, que vai usar isso para quitar sua dívida, né? Os outros lotes são nada atrativos para a iniciativa privada. É muito provável que não haja interessados nesses outros lotes e vai ficar na mão do Estado ter que operar sistemas que recebiam subsídios decorrentes do superávit da região metropolitana de Maceió. Então, esse é um exemplo, é um recado. É um né? bom estudo de caso, né, Léo? Mais discriminação e mais exclusão na prestação dos serviços. É um bom caso para se observar. A gente tem mais um minutinho para fechar esse bloco, Rejane, mas eu não queria terminar fazendo uma observação aí de como as comunidades, de como as organizações sociais estão auxiliando nesse momento de pandemia para que haja uma resposta, né, nas periferias e nos territórios mais vulneráveis. Como é que isso se dá com relação à água? Como é que essas iniciativas, dentro das comunidades carentes, estão discutindo a questão do acesso à água atualmente? Pensando nesse momento que a gente teve problema de falta de água e geosmina, o que a gente viu foi a população da favela se organizando, indo até o Ministério Público, né, para que eles pudessem ter acesso à água. Então, teve uma discussão na Alerj, e aí a concessionária de água do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha que levar os carros-pipas até essas favelas. E também houve aonde as pessoas se articularam, e além das cestas básicas, de toda a movimentação, também a compra de água para entregar na casa das pessoas, porque teve gente que ficou 1 semana sem água, né? Então, comprar galões d'água, se articular para comprar carro-pipa, que ficou mais caro, né? Pensando nessa região quando não teve. Então, vai até o Ministério Público, faz um diálogo, vai até a Alerj, faz um diálogo. E aí, quando o carro-pipa não chega, porque aí não vai chegar para todo mundo, não vai dar tempo, a população se organiza para comprar galões de água para chegar até a casa das pessoas, né? Porque a gente está falando de lavar as mãos, tomar banho, lavar a roupa, limpar a casa. Mas se você não tem água para beber, nem para tomar banho e nem para fazer comida, como é que você faz todos esses outros procedimentos? Aí se dá conta do quanto que parece um luxo ter acesso a esse elemento tão necessário, né? No próximo bloco, a gente vai mostrar que a falta de acesso à água tem endereço certo e recorte social. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre água. Comigo via internet, Léo Heller, pesquisador da Fiocruz Minas, Rejane Ferreira, geógrafa, mestre em Dinâmicas dos Oceanos e da Terra, e Ana Cristina Souza, professora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo, manda suas perguntas e seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. E se a fonte secar? Se fala muito dessa preocupação com a finitude da água potável, mas para muitos brasileiros essa realidade já chegou. Aliás, sempre existiu.
A água na torneira de casa. Até chegar aqui ela faz um longo caminho, mas essa não é uma realidade de grande parte da população. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 16% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Os dados revelam determinantes sociais e características de quem mais sofre com a ausência de direitos nos territórios. Essa desigualdade no acesso ao serviço público vai explicitar o que a gente chama de racismo estrutural, que vai ser marcado pelo acesso diferenciado pelas classes sociais mais pobres, né? Onde tem a mulher, em sua maioria, como responsável pela família, onde tem pessoas pardas e negras, em sua maioria, onde tem a disparidade de ordem socioeconômica e racial muito marcada, né? Comparada com a população que é declarada branca. Os números apontam ainda que 47% dos brasileiros não têm acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Para muita gente, a solução é usar uma fossa ou deixar o esgoto ir diretamente para os rios. Dados da Organização das Nações Unidas apontam que cerca de 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internadas no Brasil todos os anos em decorrência de doenças associadas à precariedade do saneamento básico. E com a pandemia do novo coronavírus, o problema ficou ainda mais evidente. Como combater a disseminação do vírus com dificuldades de acesso à água? As habitações, por exemplo, populares, nem sempre elas possuem capacidade de armazenar água, né? E assim ocorre, então, um manejo pouco seguro dessa água, né? Porque as pessoas têm que providenciar reservatórios. Então, a pouca quantidade de água disponível, né, na maioria dos aglomerados subnormais, principalmente, obriga mudanças no cotidiano das pessoas, né? Além do que, a gente tem não só o problema da quantidade de água que chega até as pessoas, mas também da qualidade com que essa água chega até as pessoas. Um exemplo está aqui no Rio de Janeiro, a Estação Guandu, a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua, com capacidade para atender mais de 9 milhões de pessoas, uma vazão de 43 mil litros por segundo. Desde o início do ano passado, a gente tem acompanhado a situação. Bairros inteiros que reclamam que a água tem chegado com a cor e o cheiro diferentes. Na época, nós estivemos na Estação Guandu. A 200 metros do local, flagramos o esgoto in natura sendo lançado diretamente nas águas do rio responsável por abastecer 80% da população do estado. Só que mais de um ano depois, novos relatos sobre a má qualidade na água que chega na torneira dos consumidores voltaram a aparecer. A tendência é se agravar cada vez mais, porque mais poluentes, mais contaminantes são lançados nessa água, né? Mais eutrofizado, que a gente chama, né, na ciência, esse corpo hídrico, esse manancial vai estar. Então, cada vez mais difícil vai ser tratar essa água. Uma situação que tem se agravado em todo o Brasil. Você tem mananciais que a água apresenta uma condição difícil de tratabilidade. Ela começa a chegar no limite, diante das tecnologias vigentes, de ser potabilizável. Então, há uma relação muito imbricada entre a proteção das condições hídricas com, por exemplo, o direito humano ao acesso à água. Desde 2007, a Lei de Saneamento Básico estabeleceu regras para definir competências entre os entes da federação para que a universalização do abastecimento de água e do tratamento de esgoto aconteça de fato. O Plano Nacional de Saneamento Básico é de 2014 e também prevê uma série de metas que devem ser cumpridas até 2033. Mas entre o papel e a realidade existe um oceano. Em meio à pandemia, em junho do ano passado, o Senado aprovou o Marco Legal do Saneamento Básico. A lei tem novas regras que criam instrumentos que facilitam privatizações. A Agência Nacional de Águas passa a ser o órgão organizador dos investimentos no setor. A privatização tem preocupado especialistas e sanitaristas. Alexandre Pessoa analisou, por exemplo, o edital do Rio de Janeiro. Um dos critérios de prioridade é que a área seja urbanizada, tenha um plano de urbanização, que a área seja segura. Como assim? Que a área seja segura? Veja, isso é um critério de atração do setor privado.
Eu tenho uma preocupação de exatamente nas localidades onde mais precisa ter a ação do Estado, termos desertos sanitários. Torna-se muito perigoso a gente ter um serviço essencial, né, para a população estar nas mãos do setor privado, que não garantem, por exemplo, o subsídio cruzado, né, as tarifas sociais para os menos favorecidos. Então, a gente percebe que a universalização do saneamento ser feita pelo setor privado não vai acontecer. Rejane, você é membro do Observatório da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha e também é membro da Cooperação Social da Fiocruz. E a gente recebeu aqui uma pergunta anônima. Eu nem gosto muito de trazer as perguntas anônimas, procurem se identificar, qualquer pergunta é sempre bem-vinda, mas eu vou trazer essa porque se trata de uma fake news, eu já identifico claramente como uma fake news, mas queria levar para que você possa trazer também o que você sabe a respeito disso e tranquilizar quem está em casa assistindo, que também outras pessoas podem ter recebido essa mesma mensagem, a gente já esclarece de cara. Pergunta sobre a água. Acabei de receber uma mensagem informando que a água do Rio de Janeiro está sob grave risco porque está contaminada pela Covid e que a Fiocruz não divulga. Pode esclarecer sobre o assunto? Bom, temos várias questões aí para esclarecer. Eu queria botar duas, talvez, para você. Primeiro, qual é a possibilidade da água estar contaminada por Covid? Segundo, como é que a Fiocruz atua, né? A gente acompanha aqui no Canal Saúde as atuações da Fiocruz junto à questão da água, principalmente no Guandu, nas crises, sempre pessoas como você que se integram nesses comitês e que também participam de questões internas da Fiocruz e trazem para essa discussão e proposição de ações. Então, tentando responder essa pergunta e esclarecer como é que a gente pode falar da atuação da Fiocruz e dessa possibilidade de contaminação. Sobre a possibilidade de contaminação, você teria que fazer análise, né? Até onde a gente sabe, isso não acontece, não está acontecendo, né? Então, quando você fala que é uma fake news, é isso, é uma fake news. Não tem pesquisas, não tem estudos dizendo que há uma contaminação da água da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, com Covid-19. Né? E falando sobre a atuação, né, da Fiocruz, né, a gente tem, a Fiocruz participa, a gente tem o Observatório da Bacia Hidrográfica do Canal do Cunha, né, que é onde a Fiocruz está localizada, né, dentro dessa bacia do Cunha, que está dentro da bacia maior, que é da Baía de Guanabara, aonde a Fiocruz também está presente dentro desse comitê de bacia hidrográfica. Falar um pouco também dos comitês de bacias, que é muito importante que a população conheça os comitês de bacias, que participe dos comitês de bacias hidrográficas, né, porque eles decidem o valor da cobrança da água bruta, eles decidem a classificação dos rios, né, qual tipo de poluição que ele pode receber, se ele não pode receber, que é onde se tira a água para o nosso uso. E também falando... Yasmine, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, estamos no ar, pode falar. Ok, obrigada. Então, a importância dos comitês de bacias hidrográficas, né, para essa discussão, até porque o Léo trouxe no início da fala dele, falando da importância, né, da água potável, né, a chegada da água, e também do tratamento dessa água, né, que é o tratamento do esgoto. A gente tem, por exemplo, na Bacia do Cunha, a gente tem uma ET, que é a ET Alegria, a Estação de Tratamento de Esgoto, que está localizado no Caju, mas que não trata nenhuma gota do esgoto dessa bacia hidrográfica, né? Então, essa importância do tratamento do esgoto, dessa discussão do tratamento do esgoto, porque o esgoto vai para os rios, e os rios é da onde vem a água que a gente bebe, né? Que aí ali é água bruta e ela vai ser potabilizada para chegar nas nossas casas. E como é que está dito ali na reportagem? Está dito ali na reportagem que vai ficando cada vez mais difícil de tratar, né, Rejane?
Exatamente. Então, o tratamento do esgoto, ele é essencial, né? Se a gente for pensar no problema da geosmina, pensando no estado do Rio de Janeiro, o que isso tem que fazer é que esses rios, né? O Guandu, ele precisa receber o esgoto dessa região, dos rios daquela região ali do Guandu, eles precisam ser tratados para que as águas cheguem com menos poluição. Então, aí o tratamento vai ficar mais fácil dessas águas. Então, por isso que eu trago o Comitê de Bacias, porque 70% também do dinheiro do Comitê de Bacia vai para tratamento, para resolver a questão do esgotamento sanitário, até se universalizar. Então, é essencial que se trate o esgoto para que a gente tenha rios mais limpos. Logo, com isso, a gente vai ter águas menos complicadas para se tratar. E aí eu vou deixar aqui uma dica para quem está em casa assistindo. A gente, ano passado, fez um programa específico sobre a crise do Guandu. E tem muita informação relevante e muita coisa não mudou de lá para cá. A gente tem uma continuidade aí da crise, momentaneamente abafada por conta da pandemia. A importância pareceu reduzida, mas a gente está vendo isso voltar. E aí eu quero trazer com você, Léo, um olhar sobre o que significa também essa crise continuada, né? Porque muitas vezes isso é justificativa para uma possível privatização, né? Em que medida o Estado realmente não tem como dar conta desse tipo de crise, né? Ano passado, vários técnicos da SEDAI foram exonerados, a gente teve ali uma crise também da forma de se analisar a água, e a gente vê o resultado na torneira, né, das residências. Então, em que medida essas crises têm uma relação direta com o momento de atenção em torno da privatização, da possível privatização, né? Bom, primeiro, voltando um pouquinho, um passo atrás, me assusta muito esse tipo de fake news que a Yasmine leu na pergunta de quem está nos acompanhando, e Rosane respondeu muito bem, porque qual que é a consequência de uma fake news dessa, né? As pessoas desacreditarem na qualidade da água do serviço público, buscarem outras fontes, né? Essa pode ser uma consequência, que às vezes são muito mais inseguras, muito mais caras, muitos não têm capacidade de comprar água engarrafada no supermercado. E por outro lado, Covid não é transmitido bebendo água, nós sabemos disso, né? Covid é uma doença do trato respiratório, é transmitida principalmente por inalação, né? Então, temos que ficar muito, muito atentos, esclarecer a população em relação a isso. E Yasmine, eu considero que esse tipo de fake news está muito na direção do que você perguntou, né? Quer dizer, quando há tentativas de privatização, em paralelo, isso não é apenas no setor de água, isso vale para os bancos, vale para a Petrobras, vale para a Eletrobras. Em paralelo, há um movimento de desacreditar a qualidade do serviço público. Isso mina a resistência da população em relação aos processos de privatização. Quer dizer, se o serviço público é tão ruim quanto estão colocados, a solução é privatizar, né? Então, esse movimento é muito típico, né? Vamos minar a resistência da população por meio de campanhas que coloquem como de baixa qualidade a prestação dos serviços públicos. Eu não estou aqui dizendo que o serviço público é maravilhoso. Eu sei que no Rio de Janeiro existem muitos problemas e a gente precisa ser transparente em relação a isso. Agora, entre a constatação de que há problemas, alguns, né, no serviço público, e de que a solução é privatizar, isso não é uma decorrência natural dos problemas do serviço público. Por que não melhorar, aperfeiçoar, agir no sentido de dar maior eficiência ao serviço público? Não necessariamente a privatização é a solução, e sabemos que no Rio de Janeiro está muito avançada a privatização, o BNDES entrou profundamente nesse processo e com muitas imperfeições, né? O Alexandre Pessoa, que foi ouvido no vídeo, né, que foi apresentado anteriormente, tem uma análise muito séria dos problemas que decorrem da privatização. A privatização no Rio é uma privatização excludente, né? Ela coloca fora do âmbito da prestação privada as favelas, os assentamentos informais, o que é muito preocupante. Quer dizer, não é uma privatização para universalizar. A Adriana
Sotero falou isso no vídeo. Rejane, quer comentar? Sim, o Léo traz essa questão de como está, né, essa privatização no Rio, e a gente fez uma análise do edital. Inclusive, as favelas, eles colocam as favelas, mas não colocam o que eles vão fazer nas favelas. E eles só colocam as favelas da cidade do Rio de Janeiro, e não da região metropolitana. Então, as favelas são colocadas, mas eles não dizem como vai ser, e da região metropolitana nem aparece. Fica muito aberto, nesse edital, né, da privatização do Rio. Fica muito omisso, né, com relação à parte, justamente a parte que deveria ser a principal atenção. Ana, eu tenho aqui também mais uma participação da audiência e já ia também te fazer uma pergunta, então vou fazer 2 em 1 para você, vamos ver se funciona. Rejane Ferro do Lago mandou para a gente pelo Zap, pelo WhatsApp. Gostaria de saber se a privatização não traria ainda mais dificuldade de acesso à água por parte dos grupos mais pobres. Isso a gente já está discutindo bastante aqui, mas faço essa pergunta diretamente para você, incluindo também modelos de privatização fora do Brasil. Algum que não tenha precisado voltar atrás? Ou seja, como é que estão andando esses modelos anteriormente já privatizados fora do Brasil? Certamente cria problemas de acesso. Acho que a grande coisa, assim, eu sempre penso assim, que tem uma coisa assim, uma armadilha nesse discurso, e o Léo tinha falado isso, acho que no bloco anterior, que o governo está o tempo todo tentando vender essa solução da privatização, porque eles alegam que eles não têm dinheiro para fazer, né? Não tem dinheiro para investir em saneamento, porque o Estado está em crise, está faltando dinheiro. Só que quando você abre os jornais, você vê que o BNDES vai liberar agora a linha de crédito para que os vencedores do leilão da SEDAI, por exemplo, peguem esse dinheiro, juros menores, e possam universalizar o serviço. Então, é como se quando você olha o montante da grana que eles estão repassando, né, que eles estão incentivando, você fica assustado, você pensa, por que então o governo não usou esse dinheiro para ajudar a própria empresa que já existia a fazer a proceder com a universalização? Então, é como se eu chegasse assim, Léo, olha, faz aquele negócio ali para mim, você tem dinheiro para fazer isso? Aí ele fala, não tenho dinheiro para fazer isso. Só que aí ele pega, repassa o dinheiro para uma outra pessoa que vai fazer aquilo que eu pedi para ele, e ainda vai cobrar uma remuneração por estar fazendo aquilo. E eu vou estar pagando por aquilo. Então, assim, na verdade, não tem essa de que o governo não tem dinheiro. O governo tem, só que ele está escolhendo para quem que ele vai dar esse dinheiro. E você vai pagar por esse serviço e ainda vai pagar mais porque você tem que pagar a remuneração do lucro. E no caso de populações pobres como as nossas, como a Regiane colocou, você não tem atratividade para quem está querendo lucrar com o serviço, para quem está querendo lucrar com a operação, você não tem atratividade. Então, assim, é um negócio muito arriscado, né? E, assim, lembrando que, assim, uma vez que você privatiza o serviço, tá, ok, estou de saco cheio da SEDAI, estou de saco cheio de alguma empresa pública, não gosto do serviço, etc. Vamos privatizar, porque é assim que o governo vende, como se fosse uma solução super fácil. Aí você vai privatiza. Não é a mesma coisa que você, por exemplo, quando você está com o seu celular, que está com uma linha, né? Não gostei de uma companhia, TIM, claro, não sei. Vou trocar por uma outra. Não é assim com saneamento. Você não tem 3 canos embaixo da tua casa que você vai escolher ali qual que você vai escolher se você não estiver satisfeito com o serviço. Monopólio, né? Pois é, como exige um investimento que é vultoso, né? Você exige que você tem que colocar um aporte para fazer obras, etc., essas empresas, quando fecham contratos, né, no caso com os municípios ou com os estados, eles vão fechar contratos de 30 anos, de 25 anos. São contratos de uma vida inteira, um casamento que você fica amarrado ali com aquela empresa por muito tempo. E se der um problema, mas e se... Aí as pessoas falam, quem defende esse modelo fala assim, mas existe contrato, e se a pessoa não cumprir o que está previsto no contrato, se a empresa não cumprir o que está previsto no contrato, a gente tira essa empresa, a gente tem motivo para tirar. Eu pergunto, tira mesmo? É difícil tirar, é muito difícil tirar, porque a empresa pode judicializar, é como se você ficasse obrigado a ficar naquele casamento com aquele traste por 30 anos ou 25, e quando você quer pedir o divórcio, ele vai dizer assim, não, mas então a gente vai para a justiça, eu não vou te dar o divórcio, eu vou brigar com você, e não sei o quê. E ele imagina que esse traste tem muito dinheiro para ficar pagando os melhores advogados
e para ficar protelando, enquanto você vai pagando por esse serviço, enquanto você segue insatisfeito. Então, assim, o risco é muito alto. E aí esse traste te vira para você e fala o seguinte: olha, eu vou te dar o divórcio, mas para a gente se divorciar eu quero uma indenização para a gente fechar um acordo. E aí você fecha uma indenização e aí você vai pagar. E quem está pagando a indenização? O governo. E quem paga o dinheiro do governo? Quem é que entrega o dinheiro para o governo? O povo. Então a gente vai estar pagando também para se livrar lá do traste, no caso de uma empresa que não preste um bom serviço, uma empresa que tem uma posição econômica diferente da gente, que vai estar usando todos os recursos. Basta olhar para o que está em volta. E você me perguntou dos outros países, das outras experiências internacionais, que o Léo, inclusive, poderia até falar super bem delas. Mas você olha para as empresas, quem foi está voltando atrás, não é isso, Léo? Quer comentar, Léo? Quero. Bom, primeiro, apenas em torno de 10% da população mundial recebe serviços de empresa privada. Então, o padrão internacional é empresa pública. Em geral, empresa pública e local, né? Essa estrutura de empresas estaduais, como nós temos no Brasil, é bastante raro no mundo, né? Poucos países usam. Tem havido, como a Ana falou, um movimento no sentido do que se chama de remunicipalizar, ou seja, contratos com empresas privadas têm sido ou não renovados ou rompidos, né, antes que eles terminem. Isso aconteceu em muitas partes do mundo. Tem um levantamento que fala em 300 municípios que remunicipalizaram desde o ano 2000, né, nas várias partes do mundo. Então, tem alguns casos emblemáticos, né? Paris remunicipalizou, Berlim remunicipalizou, Budapeste, Atlanta, nos Estados Unidos, Buenos Aires, La Paz, Jacarta. Então, assim, casos muito emblemáticos, cidades. Paris, por exemplo, é o berço das duas maiores multinacionais de água no mundo e rompeu o contrato com elas, né? Isso é um sinal, né, de que há insatisfações, né? Há prestação de serviços que não são bem avaliadas nas várias partes do mundo. O Brasil está na contramão, né? Ao invés de remunicipalizar, está aprofundando a privatização. Ana. Não, e aí eu ia comentar, aí alguém me pergunta, né? Então tá bom, se a gente, como o Léo acabou de contar pra gente, né, de várias cidades que estão insatisfeitas e que estão voltando atrás. Eu acho que no caso até da Alemanha estão pagando, acho que uma indenização, então ainda estão pagando esse custo, né, de ter que voltar atrás por conta desse, digamos, casamento aí de 30 anos. Mas também ficar casado com o governo não é legal. É aquela coisa, ficar casado com a empresa privada não é bom, mas também ficar casado com o governo não é legal. Só que tem uma diferença. Uma coisa é ficar casada com um traste por 30 anos, outra coisa é ficar casada com um traste por 4. Porque no governo, se você não está satisfeito com aquela gestão, em 4 anos, você tem todo o direito, sem pagar a indenização, sem nada, de você virar e falar assim, ok, não gostei da sua gestão, sai, vou tentar a vida com esse aqui. Vamos ver. E aí você troca o seu gestor. Então, assim, em termos de... Eu não vou dizer para vocês o que é o melhor e o que não é o melhor, né? Com os dados que a gente tem, a gente vai ter situações em que um é melhor, em que o outro é melhor, enfim. O que eu sempre avalio quando eu penso em prestação de serviço, tendo em vista que é um direito humano e que a gente tem que garantir até para quem não tem, né, quem não tem recursos, quem não pode pagar, quem não tem poder aquisitivo, qual é o que traz menos riscos para a gente, o que é menos custoso no sentido geral. Eu acho menos custoso você permanecer com o governo, sob todos os pontos de vista, porque pode garantir o acesso, numa situação de emergência o governo pode ir lá e garantir água para todo mundo, sem preocupação com lucro ou de indenização, do que uma empresa que vai ter sempre essa preocupação e que você tem um contrato que vai penalizar muito caso você decida romper esse contrato porque você está insatisfeito. Então, assim, eu acho que entre ficar preso 30 anos e 4 anos, eu prefiro renegociar a cada 4 anos o nosso pacto, né, de convivência, do que somente com 30 anos e ficar insatisfeita com isso daí. Rejane, eu fecho o programa com seu comentário final. Trazendo isso que a Ana, né, a Ana Cristina trouxe, o Léo trouxe, é importante também lembrar que na privatização, no caso da privatização
do Rio de Janeiro, a privatização vai ser da distribuição. A SEDAI vai continuar sendo a produtora de água do Estado. Então, aonde dá mais dinheiro? Que é a distribuição. Então, é aonde vai ser privatizado. A SEDAI só não vai mais distribuir. Mas ela vai continuar produzindo a água. Isso é importante também trazer. E não é aí que está o problema, né, Rejane? O problema está na distribuição? Exatamente. Tá justamente em ter na fonte uma água realmente potável, né? Que a gente saiba o que a gente está bebendo. Exato. Nos dois, né? Porque nem todo mundo tem o acesso, né, na distribuição, mas é isso, a produção também precisa ser qualificada. Mas se essa distribuição nos editais exclui as áreas que ainda não têm já essa distribuição, me parece que a gente não sai muito do lugar. Eu acho muito importante esse tipo de discussão, esse tipo de debate, para principalmente quem está em casa poder conhecer também o outro lado do que se pode fazer, outras iniciativas, até para a gente refletir bastante sobre o modelo que está proposto, ou que se visa propor, né? Eu quero agradecer muitíssimo a vocês pela presença hoje e também porque a gente sempre está procurando debater esse assunto, com certeza a gente vai se ver mais à frente e eu espero que a gente possa trazer boas notícias nesse espaço de discussão, porque realmente a água é um direito fundamental. Sem ela a gente não vive, né? A gente tem que estar sempre trazendo isso como um assunto importante. Muito obrigada, Rejane, Ana Cristina e Léo, pela participação de vocês. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra lá no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar toda a nossa programação. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!